Agora sim. Boa noite, igreja, paz e graça. É muito bom estar com vocês aqui, né? Agradeço desde mais a oportunidade de estar com vocês nessa noite. Quem está ali é minha equipe pastoral ali, a minha esposa e os meus filhos. Dá um tchauzinho aí para eles saberem quem é vocês ali, ó. O Ari é o mais velho, o Ezequiel está dormindo e a minha esposa Angelita está ali. É a minha comitiva de viagem pastoral, né? Eles vêm comigo passear. A gente foi servido um grande banquete ali na casa do Calel. Se vocês não forem, se convida para ir na casa deles, que vale a pena, viu? Ó, comemos bem lá, hein? Na casa deles. Então, se você ainda não for, vai cá, eu vou lá na sua casa te visitar. Faz igual Jesus fez com o Zaqueu. Zaqueu, desce aí, eu vou comer na sua casa. Aí você fala para ele e vai dar certo. Abre sua Bíblia comigo em Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro aos poucos, mas hoje eu vou pregar em 2 textos ao mesmo tempo. Vocês vão ver que dá para a gente fazer isso. Então você abre em Ruth capítulo 3 e Efésios capítulo 1. Certo? Nós vamos ler os 2 textos e eu vou pregar os 2 textos no mesmo sermão. Mas não vai ser demorado, não. Vai ser um tempo normal. Umas 3 horas por texto. Vamos lá, Ruth capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos, depois a gente vai lendo conforme eu for discorrendo. Ruth capítulo 3. Ruth é lá no Antigo Testamento. Diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Para aí, agora a gente volta e dá continuação no texto. Bom, não sei se na sua vida acontece isso, mas eu tenho a percepção que a nossa vida é uma vida de tragédias. É uma vida de tragédias atrás de tragédias. Deixa eu explicar. Talvez você fale assim: não, minha vida é boa e tem Jesus. Beleza. Mas vamos entender a tragédia. Tragédia é assim, ó. Você, no meio da noite, dá sede, por causa do nosso tempo, resolve beber água. Para não se despertar todo, não liga as luzes da casa e vai no escuro. E sempre no escuro, os móveis mudam de lugar à noite, não é mesmo? E num desses acidentes, você chuta um sofá, uma geladeira, alguma coisa assim. E você sente aquela dor, mas bebe a sua água e vai dormir. Passa 1 dia, 2 dias, você descobre que exatamente aquele dedo que você chutou gerou para você uma unha encravada. E quem tem unha encravada ou já teve, sabe que o negócio dói. E aí então você começa a andar de chinelo, fala: eu estou com uma unha encravada. E quando você vai cumprimentar o seu melhor amigo, aonde ele pisa? Exatamente, não sei, mas é um acidente. E você fala: parece que as tragédias vão se sucedendo na sua vida. E a gente está falando de unhas, né? E de copos de água à noite. Mas se você pegar, talvez isso aconteceu com você, quando você fala: vou sair de casa. Por exemplo, eu estou de suspensório, embora minha esposa não goste que eu use. Mas o suspensório é um motivo bem simples. Antes da gente viajar, quando eu fui montar a mala, o cinto sumiu. E falou: cadê o cinto? Sumiu. Desapareceu dentro da casa. Sumiu. E não sei porquê, fica a dica, as pessoas nunca criaram um cinto que você pode ligar e ele tocar, né? Seria mais fácil. Um cinto perdido, você liga, ele toca, você vai lá, busca e põe. E ele desapareceu. Resultado: suspensório.
Então às vezes a vida parece uma tragédia atrás de tragédia, um sofrimento atrás de sofrimento. E isso é normal, sabe por quê? Porque a nossa história da humanidade começou assim. Por uma simples tragédia, onde uma serpente falou assim, come da fruta. Porque essa fruta, aí onde ele pegou as mulheres. Come da fruta, porque essa fruta é fitness. Ela emagrece, come. Aí a mulher comeu, fala para o homem, entra no mundo fitness comigo. Entrou no mundo fitness, pecado, morte, destruição, tudo que a gente tem de sofrimento. Vejam, tragédia após tragédia. Por que eu estou falando isso? O livro de Ruth é um livro de tragédias. O livro de Ruth começa lá no começo, falando assim, no tempo em que julgavam os juízes. O tempo dos juízes era um tempo caótico, um tempo que cada um fazia o que bem dava na telha. Você pega o pior de todos os juízes que tem na nossa Bíblia, embora a gente coloque ele para as salas de criança como um grande herói, Sansão, o pior de todos, porque o pai da primeira esposa dele casou a esposa com outro, ele vai lá e amarra rabo de raposa, põe fogo nelas e solta nos campos dos filhos. Mas fazia o que dava na telha. E aqui no começo do livro de Ruth tem um problema. Fome na cidade de Belém. Não tem comida, não tem comida. Então a gente tem uma mulher, Noemi, e Noemi com a sua família fala, nós não temos comidas, não temos sustento na nossa casa, na nossa cidade, vamos buscar vida boa em outra cidade. Vamos para um outro país, Moabe. E Moabe não era um país de crentes, por assim falar, não era o povo de Israel. E eles chegam em busca de vida e encontram morte. Eles chegam em Moabe, então marido de Noemi morre, os seus 2 filhos morrem, ela fica viúva e com outras 2 anexos, outras 2 mulheres. E não sei se você sabe, a mulher começou a ter voz mesmo uns 50 anos para cá. Se você vai lá para o tempo de Ruth, numa sociedade totalmente patriarcal, a mulher lá não valia muita coisa. E aí você tem agora 3 mulheres desamparadas, sem nenhuma perspectiva, numa terra estrangeira. E a questão é, o que vai ser da gente? Aí o texto, do capítulo 1, fala assim, Deus se lembrou do povo de Israel. Então fez a comida voltar. Aí Noemi, escutando isso, fala, então vou voltar para casa. Se tem comida, pelo menos para minha terra eu volto. E ela resolve voltar. As suas outras 2 companheiras falam assim, nós vamos com você, só que uma vai só até a metade, que é órfã. Ela vai até a metade, depois ela fala, acho que melhor eu vou ficar aqui na minha terra mesmo com a minha família. Mas Ruth não. Ruth é mulher de ponta firme. Ruth faz a declaração de amor para a sogra, eu nunca vi isso, mas Ruth faz uma declaração de amor para a sogra. Onde você for, eu vou, onde você morar, eu vou morar, o seu povo é o meu povo, onde você morrer, eu vou morrer, onde você for enterrado, eu vou ser enterrada. E o seu Deus é o meu Deus, e o seu povo é o meu povo. Nossa, essa mulher é convertida. Voltaram. Quando chega Noemi, aí tem umas coisas legais do texto hebraico, Noemi significa alegre, feliz. Aí quando chega lá, Noemi chegou de novo na cidade. Aí ela fala, não me chama de Noemi. Porque eu saí da cidade rica, eu saí daqui poderosa, ditosa, rica e boa de vida. E eu cheguei com uma tragédia, com um sofrimento. Aí fala, me chama de Mara, porque agora eu estou amargurada até a alma. E ela fala assim, porque Deus pesou a mão sobre a minha vida. Deus matou o meu marido, os meus filhos, e é culpa de Deus eu estar na tragédia que eu estou. Está tudo lascado a minha vida. E talvez sua vida seja uma tragédia. Mas a mensagem que eu quero trazer hoje é que existe esperança. A vida pode ser uma tragédia, mas há esperança. E por 3 motivos. Os 3 motivos que eu quero tratar é a esperança porque existe um plano. A esperança porque existe a execução do plano.
E há esperança porque existe a confirmação que esse plano vai dar certo. Vamos olhar para o nosso texto. Primeiro aí, você olha em capítulo 3 de Ruth, começa assim, ó, por que há esperança? Começa assim no capítulo 3. Noemi fala para a sogra, Noemi diz para Ruth, verso 1. Minha filha, eu não hei de te buscar. Ruth, agora que você veio comigo, nós duas aqui, perdidas. Nós estamos sem perspectivas, sem futuro, sem direção, sem nada. Mas é minha função como sogra arrumar alguma coisa para você desenvolver. Um marido para você casar. E se é minha função fazer isso, eu vou fazer isso. E aí ela pergunta assim, no verso 2, capítulo 3. Ora, não é esse tal de Boaz aí, na companhia de cujas servas você estivesse, uns dos nossos parentes? No capítulo 2, tem uma palavra no capítulo 2 que monta o livro de Ruth, que fala assim que Ruth, quando vai colher espigas para Noemi, porque Noemi está lá assim, eu não vou mexer mais com a vida. Aí Ruth fala, eu vou caçar comida para a gente. O texto fala que Ruth cai coincidentemente no campo de Boaz. Eu troquei essa palavra, porque eu acho a palavra que eu criei muito, muito melhor. Eu falo que Ruth caiu nas Jesuscidências do campo de Boaz, que não existe coincidência para o crente. Como é que Ruth em toda Belém lá, vai cair exatamente no campo que é o cara que é parente de Noemi? Qual que é a probabilidade disso acontecer? É Deus que está mexendo. E ela cai lá. E Boaz, capítulo 2, cuida dela. Agora no capítulo 3, Noemi fala assim, pera lá, esse Boaz aí não é parente nosso? É. Então agora tem um plano, a esperança porque existe um plano. Aí Noemi monta um. Boaz vai limpar a cevada na ilha. Então, Ruth, agora fica a dica para as meninas que vão arrumar namorado. Banha antes de encontrar o cara. Unge-te, quer passar perfume. Põe os melhores vestidos. Está falando, Ruth, fica bom. O cara vai dar. Ó, você ver, o cara vai ter trabalhado o dia inteiro. Ele não vai estar belo, bonito, cheiroso. Quem vai estar assim é a moça. Aí ele fala assim, ó, aqui a gente já vai tirando comparações. O homem tem que trabalhar, a mulher tem que ficar bonita. Mas pode trabalhar também. Vamos lá. Aí ele continua assim, ó. Põe os vestidos, desce a ilha, e agora você fica lá, esperando um momento específico. De comer e beber, acabou o trabalho, comeu e bebeu. Quando ele for dormir, você vai lá, deita do lado dele, tira a coberta do pé, e fica lá. Aí o que eu faço depois? Fica lá e espera que as coisas vão dar certo. Existe um plano. Agora, como eu falei que ia pregar 2 textos, vai para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 3. Existe um plano para a tragédia. A nossa vida de pecado é uma vida de tragédia e de sofrimento. Mas existe um plano. Em Efésios 1, verso 3, diz assim, ó. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele fala assim, ó o plano. Ele, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, olha o plano, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Volta lá para Ruth. Por que existe esperança? Existe esperança porque é fácil, existe um plano. Deus bolou um plano. Se você volta a sua Bíblia lá para Gênesis capítulo 3, verso 15, o plano está lá. Assim que a queda entra, Deus fala assim, ó, existe um plano de esperança e de salvação para a humanidade. Eu vou mandar um descendente da mulher e ele vem e vai esmagar a cabeça da serpente. Fica tranquilo, o plano vai dar certo. E por que o plano vai dar certo? E por que a gente tem esperança? Que é o segundo
ensinamento do texto. Existe alguém que executa esse plano. Existe alguém que vai executar o plano que foi feito. Quando a gente olha Ruth capítulo 3, volta lá comigo no nosso texto, verso 6 agora. Ruth executa o plano. Começa assim, Ruth 3, verso 6. Então, foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sogra lhe havia ordenado. Então ela vai, olha lá, ele fala assim, havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de um coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou Ruth de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que então, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher deitada em seus pés. O que aconteceu? E pensar assim, Boaz trabalhou o dia inteiro ali, comeu, bebeu, falou assim, vou dar uma dormida, amanhã trabalho mais um pouco. Está deitado junto com os cereais debulhados, se cobre, no meio da noite, sente frio, fala assim, o que aconteceu? Ligaram o ar-condicionado aqui, quando ele olha para olhar porque o pé está frio, tem uma moça banhada, cheirosa, com os melhores vestidos, no pé dele. Fala assim, se o pensamento que eu tenho foi assim, rapaz, mas que trigo diferente esse, né? Debulhou, saiu uma mulher com um vestido pronta, bonita, arrumada e cheirosa, tem alguma coisa diferente nesse trigo. E aí o texto continua. Lembra que esse é o plano de Noemi. E a execução do plano. A execução, então, verso 9, ele pergunta, quem é você? Lembra que está escuro, viu, gente? Quem é você? Ela respondeu, eu sou Ruth, tua serva. Aqui é a sacada de Ruth. Ruth é fera, ó. Ela diz assim, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Sabe o que significa? Ela fala assim, eu vou traduzir para os mais jovens, depois eu falo para os mais velhos. Para os mais jovens, ela fala assim, ei Boaz, estou facinha, me chama para casar. É isso que ela diz, estende a capa sobre mim, porque você é o cara que pode casar comigo. Você é o cara que pode me resgatar. Ei Boaz, é você é o homem. Você é o homem que pode me resgatar. Basta querer me resgatar. Ela que faz a mini proposta aqui. Mas vamos ver o que dá o desenrolar. Verso 10. Aí Boaz fala assim, disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira. Porque não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Olha o que ele está falando. Ele está falando assim, ei você Ruth, o que você acabou de pedir é um negócio que não tem comparação nessa terra. Boaz já sabia que Ruth estava empreitada em cuidar da sogra. Só que o que Ruth faz aqui, quando ela fala assim, me chama para casar, porque você é o resgatador, ela está falando assim, ei Boaz, você tem que resgatar eu e a minha sogra junto, de lambuja. E Boaz fala assim, mulher, você não sabe o que você está querendo, você é uma moça bonita, nova, arrumada, e você está mais preocupada em cuidar da sua sogra do que procurar pessoas novas da tua idade, pessoas ricas, pessoas que podem te dar alguma coisa assim, O seu amor pela sua sogra é muito maior do que qualquer amor que você tem. E a fidelidade que Ruth tem com a sogra é muito maior do que qualquer coisa. E por isso que Boaz fala assim, essa última benevolência é muito maior que a primeira, que já é ter vindo com ela e cuidado dela. Aí você pensa, não sei como é que é, mas eu fico imaginando, Noemi, uma senhora rabugenta, que está brava com Deus, falando, eu sou amargurada, a culpa é de Deus, o mundo é uma tragédia, é só porcaria nesse mundo, não quero viver, não vou trabalhar, quero mais que tudo se exploda.
Ruth aguentar aquela ladainha todo dia e falar assim, eu vou trabalhar, eu vou sustentar a gente, eu vou colher espiga e vai dar tudo certo. E aí ela fala assim, agora Boaz, ó, você que é o resgatador, resgata a gente, dá esperança para a gente, dá um futuro para a gente. Faça isso para a gente. Ruth está executando o plano. E aí então, verso 11. Ele diz assim, agora pois, então, minha filha, não tenhas receio de que tudo quanto disseste, tudo que você falou, eu vou fazer. Pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Ora, é muito verdade, aí vem Boaz. Agora, meninas, quando você for namorar ou casar, queira esse cara na sua vida. Queira o Boaz. Vou te mostrar quem que é Boaz aqui. Ele fala assim, ora, é muito verdade que eu sou o seu resgatador. Eu sou o cara que pode te resgatar. Mas ele fala assim, mas tem outro na minha frente. Como é que funciona isso? Era assim, ó. Se existisse alguém que era viúvo, ou viúva no caso, né? Aqui no caso. O parente mais próximo para resgatar as posses e a genealogia, ele deveria casar com alguém. Lembra quando Jesus é questionado, quando fala assim, quando um irmão morrer, casa com a cunhada, e aí o outro morrer, aí são 7 irmãos, com quem que ele vai casar? É esse questionamento aqui. Quem que vai resgatar? Quem vai resgatar? Boaz fala assim, eu sei que eu sou um desses que tem poder de resgatar a Noemi, e de resgatar a Ruth, e de dar a vocês um futuro e uma esperança. Mas Boaz é um cara tão íntegro, que ele fala assim, mas eu não sou o primeiro da fila. Tem outro parente que está na frente. E por mais que você seja uma mulher virtuosa, uma moça bonita, arrumada, cheirosa, trabalhadora, e que tem uma fidelidade, trabalha tanto assim, eu não vou fazer as coisas da forma errada. Esse é Boaz. Meninas, não prefiram qualquer cara. Procura um cara com integridade de Boaz. Fala, eu vou fazer a coisa do jeito certo, não do jeito fácil. E aí o texto continua. Você vai falar assim, não, mas esse cara é top demais, esse Boaz. Aí ele fala assim, verso 13, fica aqui essa noite. Então, pela manhã, logo pela manhã, se ele te resgatar, bem será que ele te resgate. Verso 13 aí, ó. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Pronto, aqui ele já tem uma promessa. Ele fala assim, seu problema está resolvido. Para os mais antigos, organizações tabajaras, lembra? Seus problemas acabaram. Exatamente. Seus problemas, Ruth, acabaram. Ou o cara vai te resgatar, ou eu vou te resgatar. De uma ou de outra forma, acabou o sofrimento para você, acabou viuvez, acabou tudo. É só futuro e esperança agora. Então fica aqui, dorme, não volta para casa agora não, por causa do perigo. Aí a gente vê características de Boaz aflorando aqui, ó. Então, verso 14, ficou-se, pois, deitado aos seus pés, até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio a mulher à eira. A ideia do texto aqui é que Boaz protege Ruth da malícia do povo. De falar assim, lá, ó, Boaz deitou com Ruth lá, e agora ele está falando que é o outro que resgata. Ele protege ela da fala. E não só isso, verso 15, ele fala assim, ó, dá-me o manto que tens sobre ti e segura. Ela o segurou, e ele então enche com 6 medidas de cevada e põe às costas. Então entrou ela na cidade. As 6 medidas de cevada tem comentarista que fala que é 25 quilos de comida que ela levou nas costas. Eu não sei se é 25, mas é um saco de arroz um pouquinho mais ainda. E ela leva a comida. Aí você vê assim, Boaz é o cara que protege ela da fala dos outros. Boaz é o cara que protege ela fisicamente, na integridade.
Boaz é o cara que provê alimento para ela. Esse é o homem que as mulheres têm que querer. Um cara que vai cuidar de você, não vai deixar falar mal de você, que vai te proteger fisicamente, que vai suprir as suas necessidades em todas as áreas, tanto materiais, quanto espiritual, quanto emocional. Esse é Boaz, esse é o cara. Mas perceba que para você ter um Boaz, você tem que ser uma Ruth também. Mulher extremamente virtuosa. Então existe esperança no mundo de tragédia, porque existe quem executa o plano. O nosso texto, então, para aí por enquanto no verso número 15. E aí agora a gente vai lá para Efésios. Vai para Efésios, capítulo 1. Nós paramos, Efésios capítulo 1, no verso 7. A vida de tragédia, lembra? A vida de tragédia do pecado assola a gente onde andamos, vivemos, nos movemos e existimos. Mas existe esperança, porque existia um plano. E o plano de redenção de Deus era de mandar o seu Filho. Mas existe esperança, porque agora existe quem executa o plano. E o plano era de que antes da fundação do mundo, Ele tinha nos predestinado e nos abençoado com toda sorte de bens espirituais. Agora aqui no verso 7, quem executa esse plano? Efésios capítulo 1, verso 7, ele fala assim, no qual em Cristo Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós, toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o propósito que propusera em Cristo, de fazer em Cristo convergir nele, na dispensação da plenitude de tempos, todas as coisas que acontecem, tanto as do céu como as da terra. E nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também Cristo, agora, terceiro ponto, fostes selados com o Espírito da promessa, e o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O terceiro ponto é que existe esperança. Por quê? Porque existe uma confirmação de que o plano vai dar certo. O plano é sem falhas. E sabe por que o plano é sem falhas? O plano é sem falhas porque quem fez o plano é Deus, gente. Não tem como dar errado. O plano não tem falhas porque quem fez o plano foi o próprio Deus. E Ele fez do jeito que Ele queria, para dar certo do jeito que Ele queria. E Ele fala assim, isso vai dar certo. Seus problemas acabaram. A vida pode ter sido uma tragédia no começo, mas os seus problemas acabaram. E por que seus problemas acabaram? Porque que Jesus pagou os seus pecados na cruz, como Ele tinha planejado. Então, se Ele tinha planejado, os nossos problemas acabaram. É o que Paulo fala em Romanos, fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus, porque os nossos pecados foram pagos. Ruth, volta a Ruth, capítulo 3. Vamos ler os versos finais. Verso 16, que a gente parou. Ruth, capítulo 3, verso 16. Diz assim, em chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse, como te passaram as coisas, filha minha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Bom, passou a noite, Ruth voltou com um saco de comida nas costas. Assim que ela chega, eu imagino que Noemi é aquela mãe esperando o adolescente da festa, sabe? Aquela que está lá assim na sala. Chegando agora, né, Ruth? O que aconteceu? Conta-me tudo. Aí Ruth conta tudo o que aconteceu. Então no verso 17, ela fala assim, e ele disse ainda,
essas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. E no verso 18, então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver o seu caso, ainda hoje. Porque Noemi fala, o plano estava sendo executado. Existe uma confirmação que vai dar certo. Sabe por quê? Porque esse homem falou que ia fazer isso. Então isso vai, de fato, resolver os nossos problemas. Agora é só esperar, Ruth, que os nossos problemas estão sendo resolvidos. Espera que Boaz vai resolver isso ainda hoje. E não é à toa que no capítulo 4, ele está cedinho na porta da cidade, esperando o outro para falar assim, eu vou resgatar a Ruth. Você quer? Não, não quer, me dá seu chinelo, que era como eles fechavam o contrato, né? Me dá seu chinelo, pegou a havaiana do cara, fechou o contrato, Ruth e Noemi, nós vamos bem para o meu lado. Mas olha só o que ele fala, e eu dou a minha palavra de que o seu problema será resolvido, Ruth. O seu problema vai acabar. Você será resgatado. As tragédias podem existir, mas existe esperança. Porque existe um plano. Existe quem executa o plano. E existe a confirmação que esse plano vai dar certo. Quando você vai lá para Efésios, final de Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 que nós lemos, existe uma chancela do Espírito Santo, falando assim, ó, você pertence a Deus, um carimbo. Você é selado com o Espírito Santo. Então não tem como dar errado. Você está selado, está carimbado pelo Espírito Santo. Significa que você pertence a Deus. Existe esperança, sua vida pode estar lascada. Você pode estar perdido, sem direção. Mas para você existe esperança. Por quê? Porque tem um plano de Deus para a sua vida. E a vantagem é que o plano de Deus é dentro de uma vontade boa, perfeita e agradável e muito melhor do que a gente sonha. Existe quem executa esse plano. O próprio Deus. O próprio Deus executa esse plano. E existe a confirmação falando assim, ó, esse plano vai dar certo na sua vida. Sabe por que vai dar certo? Porque se ele começa a boa obra, ele acaba a boa obra. Ele não deixa uma obra que ele começou a fazer na sua vida pela metade. Aí você pergunta assim, pastor, tudo bem, eu até entendo. Mas como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu uso isso aqui na minha vida? Simples. Primeira aplicação máxima. Olha para Boaz e Ruth e perceba que eu e você temos que passar a fazer as escolhas certas e não as escolhas fáceis. Faça a escolha certa e não a escolha fácil. Deixa eu explicar. Boaz podia muito bem falar assim, Ruth vai ser minha mesmo, eu vou resgatar e eu não vou falar com o outro que está na frente, não. Ele podia muito bem pegar a Ruth ali, à noitezinha ali, e coabitar com ela ali. Só tinha os dois, não tinha mais ninguém. Ele podia muito bem fazer as escolhas fáceis. Boaz fala, eu vou fazer as coisas do jeito certo. Fazer as escolhas certas. Eu vou esperar. Eu vou executar da forma que tem que executar. Vamos dar um exemplo prático na sua vida. Escolha fácil. Escolha fácil é você sonegar imposto de renda. Achar uma brecha para poder sonegar imposto de renda. Escolha certa é fazer do jeito certo. Mas o governo me rouba. Aí é problema do governo com Deus. A sua fidelidade é você e Deus. A do governo é do governo com Deus. Esquece o governo. Escolha fácil é Jesus descer da cruz. Escolha certa é Jesus ficar pregado na cruz. Escolha sempre as coisas certas, não as coisas fáceis. As coisas certas são diferentes. Boaz e Ruth fazem escolhas certas. Eu e você somos chamados a fazer escolhas certas. Por mais que isso nos doa. Por mais que isso pareça trazer para a nossa vida tragédias e tragédias.
faça escolhas certas. Segundo, se você é mulher, busque, se você ainda não é casada, mas busque um cara com as características de Boaz. E se você é casada, comece a conversar com o seu marido, para que ele enxergue o que ele tem que fazer. Tal como Boaz, e tal como o próprio Cristo, e tal como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, as funções do homem é bem claro. O homem está aí para sofrer. Se você é um homem, você tem que aguentar pancada. E essa é a sua função, meu filho. E não chora. Não chora. Apesar de ter um curso para ensinar o homem a chorar agora, que tem, né? Tem, gente, tem, eu vi. Mas a sua função é aguentar pancada sem deixar cair uma lágrima. Ah, mas e aí? É isso aí mesmo. Aguenta a pancada sem deixar cair uma lágrima. Endurece as costas, firma o corpo e recebe a porrada para proteger sua esposa, os seus filhos e a sua família. Isso é função sua. Quem te fortalece é Deus, mano. Quem te fortalece vai ser Deus. Segura firme, trava o corpo e segura a pancada. Segura a pancada. É função sua aguentar toda a pressão espiritual da sua família, emocional e financeira. É função sua, homem, fazer isso. Você é mulher, ao invés de ser uma Noemi que vai ficar reclamando no ouvido do cara o dia inteiro, seja uma Ruth. Começa a ajudar, ao invés de só fazer comentário para derrubar o marido. Começa a falar e ver as coisas boas que ele tem. Afinal, você escolheu casar com ele, não foi? Então, se você escolheu casar com ele, é porque na época ele tinha alguma coisa que te brilhava o olhinho. Volta a enxergar isso. Volta a ver as qualidades. Volta a ser uma auxiliadora. Ajuda ele a crescer. Fala assim, está aguentando a pancada, mas eu estou aqui do seu lado. Obrigado por estar protegendo a gente, por estar suprindo a gente, por estar cuidando da gente emocionalmente. E assim as nossas famílias vão ficando fortes. Que a gente possa olhar para o texto e aprender que existe esperança num mundo de tragédia, de sofrimento, de morte, de guerras. E a esperança é o próprio Deus, porque tem um plano, tem uma execução e tem uma confirmação de que tudo vai dar certo conforme Deus planejou. Está tudo caminhando do jeito que Deus planejou. Que a gente possa confiar em Deus, sabendo que Ele sabe muito mais que a gente e Ele tem planos maravilhosos para mim e para a sua vida. E a gente está apenas em execução. Nós ainda não estamos completos, mas em breve estaremos. E assim ficaremos belos. Como um grande... Tem uma música legal, não sei se os meninos cantam aqui, mas podia tocar Tapeceiro, do Steno Márcios. Fala assim, tapeceiro, o grande artista, vai fazendo o seu trabalho, trança voltas, 1000 desvios, sem saber o fim. E aí ele fala que ele junta cores alegres e cores tristes, mas que fazem contrastes uma com a outra, e que no final vira uma bela tapeçaria. E o tapeceiro sabe o que está fazendo. Eu e você, que somos a linha, não sabemos. Mas no final, estaremos belos e perfeitos. Feche os olhos, vamos estar orando. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque o Senhor fala conosco nessa noite. Nós rogamos que o teu Santo Espírito frutifique essa mensagem nas nossas vidas. Que possamos de fato fazer as escolhas certas, que possamos de fato entender tudo que o Senhor falou conosco e aplicar isso nas nossas vidas, que os nossos casamentos possam ser fortalecidos, que as nossas famílias possam ser fortalecidas,
Que nós possamos ver a luz em meio às trevas, que nós possamos ver a esperança em meio às tragédias. Que nós possamos ver que nesse mundo agridoce que vivemos, existem momentos bons e momentos ruins, mas que tudo está dentro do teu planejamento, da tua obra, da tua bondade, da tua vontade. Que a tua igreja possa, de fato, perceber isso e viver isso, agradecendo ao Senhor por todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com... então, vamos colocar de pé, encerrar dando a bênção. Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com vós hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, ide em paz.